dando início então ao nosso bloco 3 da segunda semana da nossa formação aqui da pós, em que nessa segunda semana nós estamos mais centrados na análise da dinâmica da alienação parental. E eu terminei o bloco anterior trabalhando com vocês alguns conceitos da questão do abuso moral da alienação parental frente à constituição psíquica e emocional da criança. E eu gostaria de iniciar esse nosso novo bloco trabalhando a questão da lealdade. Como é que fica a criança frente a esse conflito dos pais? Por quê? Porque na alienação parental nós podemos compreender que a lealdade ao genitor que promove a alienação, a lealdade ao alienador, ela implica uma deslealdade ao genitor alienado. E o filho, ele sofrerá continuamente uma situação de dependência e submissão às provas de lealdade. E aqui entra uma questão extremamente importante, especialmente pelo medo de ser abandonado, pois a mais grave ameaça afetiva que um pai pode fazer a um filho é a perda do amor dos pais. Então, nesse nível de conflitualidade, o filho ele acaba sendo constrangido a escolher entre os genitores. E o que essa escolha ela acarreta, não é? Uma total oposição ao desenvolvimento normal e saudável. Quando ocorrem as questões de ruptura conjugal, simbolicamente e inclusive de uma forma inconsciente, um dos maiores medos de uma criança é a perda do amor dos seus pais. E nós temos que levar em consideração que o tempo cronológico de uma criança, a forma como ela percebe o tempo, não é o mesmo tempo dos adultos. Uma semana para uma criança de 4, 5 anos tem uma dimensão muito maior em termos de tempo do que para nós adultos. Então, olhem como é delicada algumas determinadas situações em contextos de alienação parental, porque qual é o registro que a criança tem? Eu morava em casa e eu tinha os meus 2 genitores. Aí ocorre uma separação conjugal e um dos meus genitores sai de casa. E isso pode ser interpretado, com alienação parental ou não, mas ele pode ser interpretado para uma criança como um sinal de abandono. Normalmente o nosso direito regulamenta o quê? Direito de convivência de 15 em 15 dias. Esses 15 em 15 dias para uma criança não é feita a mesma leitura da passagem deste tempo como para nós como adultos. Então vocês imaginem para uma criança pequena em que tem uma situação vivencial de que um dos genitores já não está mais em casa, em que inconscientemente ela interpreta isso como um abandono e eu reforçar verbalmente este mesmo registro. É claro que as crianças passam a ter uma rejeição maior, inclusive um medo de estar com este outro genitor. E muitas crianças, dependendo do nível de exposição a essas situações conflitivas, elas fazem a seguinte leitura: bom, eu já perdi, já não está mais comigo, eu não posso correr o risco de perder o amor do outro. Então, de uma forma absolutamente contrária ao seu desenvolvimento saudável, e reforçando com vocês com mecanismos que são inconscientes, a criança acaba elegendo ou escolhendo algum dos genitores. E normalmente essa escolha se dá por aquele guardião que está próximo dessa criança, que normalmente é quem promove a alienação parental, em que a criança interpreta como sendo aquele guardião e que ela já teria perdido, então, em algumas circunstâncias, essa questão do abandono em relação ao outro. Bom, e de um ponto de vista desenvolvimental, nós podemos considerar assim, que toda separação, de alguma forma, ela pode ser vivenciada pela criança como uma perda. Especialmente para a criança que ainda se encontra na condição de importante dependência física e psíquica dos pais. Isso aponta no sentido de que a repercussão no desenvolvimento emocional dos filhos irá depender da maneira como cada membro conduz os fatos dentro do conflito emocional e as estratégias de proteção colocadas em prática. Então, se vocês recordam, no nosso bloco anterior, nós trabalhamos que não é o divórcio por si só
que ele enseja o desajustamento na criança, mas as formas específicas advindas com esta separação. E aqui então nós reforçamos, a criança, ao considerar esta ruptura como uma perda, e dependendo da idade da criança, há uma dependência muito grande física e emocional destes pais. Eu posso potencializar nessa criança sentimentos que não são sentimentos promotores para um bom desenvolvimento, mas que são sentimentos que reforçam nessa criança questão de abandono, de menos-valia, de uma constituição vincular de afetos mais fragilizados. E aí eu retomo a ideia com vocês, que todas as experiências, principalmente as infantis, ali dos seus 3, 4, 5, 6, 7 aninhos, em que eu estou começando a formar e a constituir a minha personalidade, todas as experiências que nós tomamos contato, inconscientemente vão nos estruturando. E depois nós podemos ficar com determinadas marcas emocionais que nós levamos para o resto da vida. Porque a origem dessas questões do nosso desenvolvimento psíquico, de todos nós, as marcas, as linhas mestras de todo o nosso desenvolvimento não está enquanto nós somos adultos, mas ela está diretamente relacionada enquanto nós somos crianças e nas vivências que nós tivemos e que nós experienciamos. E qual o sentido e o significado que nós fomos dando para essas vivências? São esses contextos, essa junção de elementos que vão nos constituindo enquanto sujeitos. Então, a literatura, ela tem evidenciado que a continuidade no conflito dos pais é um dos preditores mais importantes da variabilidade do ajustamento de uma criança após o divórcio. O conflito interparental após a ocorrência da separação, associado à presença de outros fatores de risco e estressores, é uma dimensão muito importante para uma compreensão do ajustamento da criança ao divórcio. Embora, é claro, o impacto deste divórcio ele vai variar de acordo com o estágio e com o desenvolvimento daquela criança. A literatura ela traz alguns efeitos que são mais comuns e que estão associados a crianças que são vítimas de alienação parental. Dentre os efeitos mais comuns que estão associados, nós identificamos sentimentos de culpa. Algumas crianças nesses contextos acabam tendo dificuldades interrelacionais e adotam uma postura maior de isolamento. Sentimento de desespero, pela questão da alienação parental, ela ser uma projeção de sentimentos de um dos genitores para com a criança, é normal algumas crianças apresentarem comportamentos extremamente hostis em relação ao outro genitor, questões de ansiedade, dificuldades escolares, transtornos alimentares. Em alguns contextos, e aqui não é difícil de nós dimensionarmos porque algumas crianças e adolescentes apresentam depois e na vida adulta transtornos de identidade e de imagem, e alguns contextos de dupla personalidade, porque vocês imaginem uma criança fazer um ajustamento e tendo que se adequar a contextos que são tão conflitantes e diferentes. E se eu tenho um conflito muito grande de lealdade, quando se faz esses tipos de ajustamento, eu tenho que modular para agir de uma determinada forma num contexto e eu modulo para ser de uma determinada forma num outro contexto. E daqui a pouco assim, essas crianças se perdem a essência delas mesmas porque elas estão numa constante variabilidade de ajustamentos de algo que não é espontâneo e natural para o desenvolvimento delas. E um dos contextos mais graves de alienação parental, de efeitos da alienação parental, muitas vezes não são nem detectados na infância, mas são detectados já na adolescência. Porque o que acontece, A adolescência é o momento em que nós mais nos questionamos sobre quem somos,
qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso papel. Os adolescentes entram num movimento muito grande de pertencimento a um determinado grupo, a construção e reafirmação da sua personalidade, muitas vezes confrontando os pais, então em movimentos mais confrontativos. E o que acontece? Muitos casos de alienação parental, em que a criança sofreu alienação parental e chega na adolescência, enquanto criança, na maioria dos contextos, eu não tenho nem crítica do que eu estou inserido. Eu não faço questionamentos, as crianças não fazem questionamentos, elas estão inseridas naquele contexto e vão vivenciando aquela situação conflitiva, vão vivenciando aquela exposição a que estão expostas, vão internalizando essas noções de raiva, essas noções de ódio em relação a um dos genitores e vão crescendo, um pouco sem crítica. Agora, quando chega na fase da adolescência, em que nós nos questionamos de absolutamente tudo, existem muitas crianças, depois adolescentes, que chegam nessa fase e começam a se dar conta de algumas dinâmicas ou se dar conta de alguns contextos a que foram expostas e envolvidas. E o que acontece? Alguns adolescentes que tomam consciência da exposição ou da dinâmica que foram expostos ou envolvidos, tem adolescentes que fazem fuga desta realidade através do uso de álcool ou de drogas, ou seja, adolescentes que já começam a se colocar em situação de risco. Eu vou me dando conta da minha historiografia. Eu acompanhei uma vez, muito impactante, o relato de uma profissional que fazia psicoterapia com um adolescente vítima de alienação parental, em que ela relata que ele trazia muito para as questões das consultas, assim, do que ele era fruto. Hoje ele era resultado do quê? Porque ele foi se dando conta em contextos da terapia de inverdades que tiveram presentes na vida dele, de sentimentos que ele não conseguia explicar o porquê daqueles sentimentos, das dificuldades que ele apresentava relacionais, inclusive dificuldades de confiança em estabelecer uma relação afetiva com alguém. Então, esse adolescente, ela relata que começou a se questionar sobre uma série de coisas. E que no ápice dessa crise existencial, porque nós podemos considerar esses questionamentos como uma crise existencial, no ápice dessas crises, ele começou a fazer uso de álcool e drogas, que era uma forma que ele trouxe para a terapia de negar a existência daquela realidade que para ele era uma realidade tão impactante, de ter que se dar conta ou de entrar em contato com um contexto da vida dele, que não era um contexto prazeroso, dele se defrontar. Então ele começou a fazer uso de álcools e drogas como uma forma de fuga desta realidade. E já há casos mais graves, não são muitos os relatos, mas alguns estudiosos do tema da alienação parental já relatam contextos mais graves de filhos que se suicidaram em contextos de crises existenciais, não especificamente relacionando talvez com a alienação parental sofrida, mas por toda uma constituição psicológica e emocional que não é difícil de nós compreendermos, que é dependendo da exposição ao dano emocional, é toda uma constituição psíquica muito frágil. Eu não tenho internalizado a criança ou adolescente vítima de alienação parental, dependendo da intensidade da alienação, não vai ter internalizada uma constituição psíquica saudável. Não vai ser uma constituição centrada num afeto, não vão ser relações centradas em verdade, são relações centradas em mentira, não são relações centradas em fluidez, mas são relações condicionadas a determinados contextos projetivos de um dos genitores. Então, toda essa estruturação emocional vai se tornando uma estruturação muito frágil, uma estruturação psíquica muito frágil. Então, infelizmente, já há relatos de contextos mais graves, de vítimas de alienação parental que, num estágio mais grave, se suicidaram. Então, nós podemos nos dar conta da dimensão que este fenômeno pode ter,
do impacto que isso se desenvolve na constituição do sujeito, né? E a responsabilidade que nós, operadores do direito e quem trabalha em contextos interdisciplinares, temos de tentar promover o máximo possível mecanismos que sejam de prevenção e uma detecção precoce dos contextos de alienação parental para evitarmos uma realidade que hoje acaba sendo uma realidade do judiciário, de nos contextos de alienação parental que vão para a perícia, a sua grande maioria já estar num estágio em que nós estamos já demonstrando e comprovando o dano existente em decorrência deste fenômeno. Bom, e para avançar um pouquinho com a nossa disciplina, existe uma questão que ela está muito relacionada com a alienação parental e talvez alguns de vocês já tenham ouvido, que é a questão das falsas memórias. Que são aquelas memórias que nós temos, normalmente eu pergunto para os meus alunos em sala de aula, quais deles têm falsas memórias? E a maioria dos alunos acaba não levantando a mão como se não tivesse nenhum tipo de falsa memória. E existe uma questão muito importante para a gente desmistificar. Todos nós somos repletos de falsas memórias. Provavelmente, se nós formos tentar nos lembrar de contextos da nossa infância ou até de alguns eventos que aconteceram um mês atrás ou uma semana atrás, muitas vezes a nossa memória falha e nós temos uma falsa memória em relação a uma determinada situação, um determinado evento. Agora, a questão em si não é a falsa memória, mas é o conteúdo que está associado a essa falsa memória. Por quê? Porque, de um ponto de vista de desenvolvimento psíquico, a nossa memória ela tem uma função primordial, porque a memória ela ajuda a definir quem nós somos. Eu lembro quando eu comecei lá no nosso primeiro encontro, na primeira semana, no primeiro bloco, a orientação que eu recebi foi: olha, professora, antes de iniciar com o conteúdo, fala um pouquinho da senhora, o que a senhora faz, a sua trajetória. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos e nós estamos evocando a memória, e quem recebe essa informação, ela está retendo esta memória, essas memórias todas, elas são constitutivas de quem nós somos. E o que acontece? Nada é mais essencial para a nossa identidade enquanto sujeitos que o conjunto de experiências que nós temos armazenadas na nossa mente. A facilidade com que nós acessamos esse arquivo é vital para que possamos interpretar o que está à nossa volta e, a partir disso, termos uma tomada de decisões. O que se reconstitui é aquilo que é passível de ser dito, falado e evocado. O que nós reconstituímos não são os fatos, mas a memória que nós temos destes fatos. Então, em termos de memória, nós temos 3 principais funções, que é a codificação da informação, o armazenamento desta informação e, em algum momento, a recuperação, a evocação desta memória. E o que acontece? Na nossa vida, as questões mnêmicas, né, nós não fazemos o registro das nossas experiências como se fosse uma máquina fotográfica em que nós vivenciamos aquilo internalizado e que fica intacto. Se nós tivermos um acontecimento hoje, e este acontecimento for falado, for repercutido, ou tiver um impacto emocional, pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos, se eu evocar esta memória deste acontecimento de hoje, talvez eu não sinta da mesma forma, eu não lembre da mesma forma, ou eu não dê o mesmo sentido que eu estou dando hoje para aquela minha vivência. Então, a memória ela é uma função extremamente importante, porque aquilo que nós registramos, aquilo que fica armazenado, ela é uma questão fundamental e constitutiva de quem nós fomos. E a forma como eu atribuo sentido às minhas vivências, né, as memórias que eu evoco, não tem como não fazer parte de nós mesmos. Ela está diretamente relacionada a toda a nossa constituição, toda a nossa historiografia
e aquilo que especificamente nós somos. E o que dizem é aquilo que nós somos e que falamos de nós, e a imagem que os outros também têm e falam e dizem em relação a nós. Bom, avançando um pouquinho sobre essa questão dessa função mnêmica que é a memória, existe uma questão que eu vou abordar com vocês, que são as falsas memórias e a sugestionabilidade infantil. Em termos de sugestionabilidade, se nós formos pensar hoje, nós somos constantemente sugestionados pela quantidade de informações que nós recebemos todos os dias, e talvez hoje um dos maiores potencializadores de sugestão seja as questões midiáticas. Então, assim, nós somos extremamente suscetíveis a sermos sugestionados. E a questão da falsa memória, nos contextos de alienação parental, qual é a questão importante? Eu comentei com vocês que falsas memórias, todos nós estamos recheados delas. Agora, nos contextos de alienação parental, normalmente a sugestionabilidade e a falsa memória estão relacionados com contextos de abuso sexual. Bom, e aí eu saio de uma perspectiva de que todos nós temos falsas memórias, mas que a grande maioria das nossas falsas memórias não tem impacto negativo nenhum na nossa existência. Para eu partir para um contexto de uma análise de uma falsa memória, de uma sugestionabilidade numa criança ou adolescente que tem um impacto extremamente nefasto, quando eu considero que o cunho dessas falsas memórias e dessa sugestionabilidade podem estar associados à ocorrência de um abuso sexual. E o que acontece? Nos contextos de falsas memórias e de sugestionabilidade, tem um autor, o Schachter, que ele estuda muito essa questão do impacto da sugestionabilidade, principalmente em relação às crianças. E ele traz que a sugestionabilidade consiste na tendência de um indivíduo em incorporar informações que são distorcidas, oriundas de fontes que são externas, as suas recordações pessoais, sendo que essas informações podem ser apresentadas de forma intencional ou acidental. Ou seja, a sugestionabilidade é uma tendência que nós temos de ir incorporando informações que são distorcidas do contexto de realidade, e eu vou incorporando isso às minhas recordações pessoais, ao ponto de eu considerar que esta memória tenha sido de um evento que eu tenha vivenciado ou que eu tenha participado. Então, do ponto de vista da sugestionabilidade nas crianças, existem dois fatores que nós temos que considerar. Primeiro, quais são os fatores cognitivos de compreensão em relação a essa criança? Como é que ela percebe, como é que ela metaboliza, como é que são os fatores de ordem cognitiva, e os fatores relacionados ao contexto social em que essa criança está inserida. Então, esses, de forma ampla, são os dois fatores condicionantes que nós vamos fazer uma abordagem de análise. Olha, em relação à sugestionabilidade desta criança, como é que ela percebe, como é que são as questões cognitivas dessa criança e qual é o contexto social em que essa criança está inserida, quais são os estímulos externos que essa criança tem, quais são as informações externas que essa criança recebe, ao ponto de internalizar determinadas experiências ou memórias sem que nunca na vida essa criança tenha experienciado aquela situação. Um contexto que uma vez uma das minhas pacientes me relatou em terapia, isso é um contexto clássico de uma falsa memória. Nós estávamos fazendo uma abordagem terapêutica e eu lembro que no início das nossas sessões eu questionei ela, lá na infância, quem eram as pessoas que tinham sido mais próximas dela. E aí ela relatou muito a presença da mãe, do pai e da avó materna. E aí o que aconteceu? As sessões foram evoluindo. E numa determinada sessão ela me disse assim: Fernanda, eu sinto tantas saudades do meu avô materno. E aí eu fui me recordar, mas que engraçado, porque eu não me recordo, das sessões anteriores
ela trazia essa figura deste avô materno. Ela trazia o pai, trazia a mãe e trazia a avó. E aí eu questionei assim, me conta um pouquinho como é que foi a tua vivência, então, com teu avô materno. E ela parou, ela me olhou e ela disse assim, Fernanda, quando eu era muito pequenininha, eu tinha ali por 1 aninho, meu avô faleceu. E eu disse, mas então de onde é que surge, de onde é que brota todo esse teu sentimento de saudades, de uma referência de alguém que tu não chegaste assim, com 1 aninho, a gente não consegue evocar lembranças e memórias de alguém que nós convivemos quando tínhamos 1 aninho de idade. E eu fui puxando isso dela. E ela conseguia me descrever fisicamente como é que era este avô. Bom, e aí olhem como é que se constituiu neste contexto uma falsa memória que não está relacionada com contextos de alienação parental, só para nós entendermos um pouquinho essa dinâmica. Como é que nós podemos ter uma falsa memória e as repercussões que isso pode ter? Ela me lembrou que quando ela era muito pequenininha e às vezes os pais saíam, ela dormia com a avó. Era a avó que fazia os cuidados com ela. E ela disse, Fernanda, tu te lembra quando eu te coloquei isso numa vez, numa das sessões? Eu disse, não, tô recordada que tu me trouxeste essa situação. Aí ela disse assim, pois é, agora eu tô me lembrando de um fator que do lado da cama da minha avó, onde eu ficava com ela, existia um porta-retrato com a imagem dela e do meu avô. E que a avó dela, em muitos contextos, contava para ela como é que era o avô, contava para ela algumas experiências de contato dentro desse primeiro aninho de vida dela, dos cuidados que o avô tinha com ela. Só que chegou num determinado momento que ela apagou da memória dela que estes registros não foram registros vivenciais, foram registros vivenciais dela neste período de 1 aninho, mas que todo o resto foi por influência de sugestões e estímulos externos que ela foi incorporando ao ponto de dizer, Fernanda, eu tenho uma imensa saudade do meu avô e se dar conta, assim, eu convivi com ele quando ele tinha 1 aninho e todos os outros registros de sugestionabilidade, de falsas memórias, de possíveis vivências que eu teria tido com ele, foram, na verdade, os relatos feitos pela avó, que ela foi incorporando aquelas memórias, foi incorporando aquela sugestão e associou na sua historiografia de vida por um registro absolutamente inconsciente de que, em alguma medida, ela tinha vivenciado muito daquelas histórias que depois foram trazidas pela avó como sendo reais para a vida dela. Quando nós trazemos essa evocação, e ela se dá conta de que, na verdade, são relatos contados que ela incorporou, nós podemos ter uma noção, assim, um pouquinho do que é essa função da memória, como é fácil, em alguns contextos, nós nos sugestionarmos com algumas coisas, e aqui é uma lembrança muito boa de uma vivência construtiva do avô dela, mas que, de alguma forma, ela carregava um sentimento de ausência e de saudades, mas relacionando com registros de memória que ela se deu conta, na verdade, que ela criou determinadas situações, como se fossem vivenciais com ele numa determinada idade da vida dela, em que ele já não estava presente. Então, eu trago esse exemplo só para nós fecharmos esse nosso bloco, entendendo um pouquinho mais essas questões de como é que se operam as falsas memórias e a sugestionabilidade. E daqui a pouco eu encontro novamente com vocês no 4º e último bloco da nossa disciplina da segunda semana, para avançarmos mais na sugestionabilidade em contextos de alienação parental. Até já!